Agora, Bia, entrando efetivamente na tua carreira, você passou por empresas de tecnologia, você passou por duas americanas, né, Accenture e Avanade, mas também por uma brasileira que atualmente se chama Doc e que se tornou inclusive um unicórnio, né? O que muda na sua visão em atuar numa empresa americana e numa brasileira? E você enxerga uma diferença dentro dessas empresas americanas para a brasileira, principalmente em relação à cultura, e também diferenças desse mercado corporativo para o mercado jurídico? Nossa, enxergo muito, né? É, nas multinacionais que eu trabalhei, americanas, talvez pelo tamanho, né? Elas eram muito estruturadas, com processos muito bem definidos, estabelecidos. E o nosso trabalho era entender todos esses processos, treinar, aprender e tropicalizar, né? Trazer para a nossa cultura, porque afinal de contas, uma empresa global que criava processos e que cria processos para o mundo inteiro, ela cria processos bastante gerais e que você precisa, dentro da tua cultura, aplicar para a tua realidade. Eu me lembro que quando eu trabalhava para a área de remuneração, não é muito simples você explicar para um americano que é obrigatório você repassar 10% de inflação todos os anos. E é obrigatório e é simples e não tem muito o que discutir, né? E a gente tinha que explicar isso zilhões de vezes e eles não entendiam o porquê. Talvez, numa situação como a gente está vivendo hoje, né, no mundo, com a inflação muito próxima disso, né, nesses países, né, na Europa, Estados Unidos, talvez hoje eles estejam mais próximos de entender a nossa realidade. Mas era muito complicado as nossas discussões para explicar a cultura do nosso país. Então, esse era o nosso desafio, as discussões culturais. E eu acho que isso eu acabei aprendendo muito a conseguir entender a realidade de cada um, né? Você sabe que são, claro, eram realidades de grupos diferentes, mas me ajudou muito a entender o ser humano, né? Como é que um funciona, cada grupo funciona. Não adianta você discutir e falar, cara, não adianta você falar para ele que é assim e pronto. Você tem que fazer com que ele entenda, né? Então essas eram as dificuldades. O ponto positivo era que eu estava sempre ao acesso das melhores políticas, melhores processos, da melhor tecnologia, principalmente porque eu trabalhava em empresas de serviços profissionais e de tecnologia. Isso também me ajudou a ter o que a gente chamava, né, o que alguns profissionais que eu converso chamam de mindset de tecnologia, que não existe um problema que não pode ser resolvido, né? Ele tem ali um valor, tem uma tecnologia que pode muito te ajudar a solucionar o problema, mas a gente precisa sentar e esmiuçar bastante a causa raiz daquele problema para a gente conseguir solucionar e não aceitar que sempre foi assim e vamos embora. Né? Eu acho que muito da realidade da cultura brasileira é a gente, em algumas situações, obviamente, que eu vivi, em algumas empresas, sempre foi assim, e a gente se acomoda. Então eu aprendi muito nessas culturas multinacionais de que essa melhoria contínua ela é exigida bastante, né? Agora, um ponto positivo já nas culturas, né, nas empresas brasileiras, é que você tem flexibilidade. Essas empresas, elas te trazem um ambiente onde você consegue discutir mais, as pessoas são mais abertas para ouvir, você consegue trabalhar junto com as áreas de negócio na criação de novos produtos, de novos processos e que se adequem de forma muito mais adequada, né? De forma muito mais real ali para o seu negócio. Então, você consegue aplicar criatividade, inovação ali no seu dia a dia. Isso traz aquela empolgação forte ali. Mas o que foi muito legal é ser formada por uma empresa bastante estruturada, né, por empresas bastante estruturadas e hoje poder usar essa expertise em empresas brasileiras e que exigem da gente essa formação, essa estruturação, essa transformação. Isso é muito legal. Não, isso é muito bacana, porque as empresas americanas, a gente ouve muita gente que passa por empresa americana, europeia, enfim, oriental, é bem dinâmica, né? E é bem by the book, ó. É assim que a gente vai fazer, a gente vai atacar, é objetivo, não tem segredo, no hard feelings, né? E isso é muito legal pra gente trazer pro mercado brasileiro, que é completamente diferente. Agora, pensando no mercado corporativo versus escritório de advocacia, o que muda, Bia?
Eu acho que é a dinâmica de tomada de decisão, né? Eu acho que assim, a governança é bastante diferente, a gente tem muitos comitês dentro dos escritórios, o que eu acho muito legal, porque a gente participa muito e a gente cria, como eu comentei, a gente cria junto as soluções. Eu acho que isso, você traz o conceito de customer experience muito para a real, né? Se a gente for conectar as coisas. A gente, dentro do comitê de qualidade profissional aqui dentro do escritório, a gente traz o conhecimento técnico, a área de negócio, os sócios trazem o conhecimento de negócio e a gente juntos, a gente desenha uma solução que seja muito aplicável ao negócio. Então eu acho isso muito interessante, né? Eu acho que esse modelo de gestão ele é muito participativo. Qual é o impacto dele? Ele pode levar mais tempo de você aplicar as mudanças, né? Então a gente trabalha também essa questão de gestão e de tomada de decisão, dependendo da necessidade, da velocidade pelo qual a empresa tem que seguir. Você tem que dar uma acelerada aí nas discussões, porque você tem muitos comitês e muita participação também. Eu brinco aqui que eu tenho 100 chefes, né? Depende. Aí não sei quem pergunta assim, nossa, quem é seu chefe? Eu falo assim, depende. Quem? Eu tenho 100 chefes. De qual você está falando, né? E eu aprendo muito aqui, né? Porque as pessoas aqui são extremamente inteligentes. Então, o aprendizado é incrível. E é importante isso que você traz. Claro que leva mais tempo, mas quando você forma comitês para tomar determinadas decisões, você tem diversidade, você tem uma linha de pensamento diferente. Então, você também divide responsabilidade. E você já trouxe um ponto que a gente vai falar mais à frente, que é a importância da área administrativa nos escritórios de advocacia, né? A evolução em relação a esse tema e a importância, né? Tati, e você já está há mais de 2 décadas no mercado jurídico, né? Você comentou que você começou no Lefosse lá atrás, como que você acabou entrando no mercado jurídico, e já são 18 anos, passando pela área de marketing, passando pela área de RH, hoje, como a gente comentou, já como diretora de RH lá no Trent Rossi Watanabe. Como é que se deu a construção da sua carreira, a mudança de área e o que mais contou de tudo olhando para trás para essa trajetória de sucesso? E para fechar, é muito curioso que você atuou 6 meses na filial de Lisboa do Linklaters e passou 1 mês também na sede em Londres, né? O que muda no dia a dia dentro dessas estruturas e ainda que elas estejam sob a mesma bandeira, o que muda em relação à cultura? Então, vamos lá. Quando acabou aquele meu contrato temporário, apareceu uma posição dentro do Lefosse de analista de marketing jurídico júnior. Isso era 2002, Sapiro. Imagina que o mercado estava super pouco desenvolvido e é óbvio que aquilo vinha por conta da parceria e do acordo de cooperação com o Linklaters, que já tinha um administrativo super forte, áreas administrativas especializadas. E aí eles me perguntaram, falaram, você foi bem, a gente gostou de você, você tem interesse em ser a nossa analista de marketing jurídico júnior? E assim, eu não tinha nem ideia o que era marketing jurídico e acho que nem existia no mercado essa figura. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das pioneiras em mercado jurídico no país. E essa cooperação com o Linklaters na altura foi uma grande escola, porque eu aprendi muito. A função naquela altura de marketing jurídico era muito voltada para a comunicação. Então, eram os diretórios, newsletters, organizar eventos, relações públicas. E era até engraçado que eu lembro que quando eu fiz os primeiros contatos com os diretórios, Chambers, Legal 500, eles falaram, nossa, mas a gente fala com sócio nos escritórios, não tem no Brasil pessoas de marketing com quem a gente conversa. Então, foi ali uma construção mesmo. E aí, 10 anos depois, eu resolvi fazer um MBA na FIA, de Gestão Estratégica de Negócios, e muito por acaso, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a utilização do marketing jurídico para obtenção de vantagem competitiva, com a mentoria de um professor que era fantástico, Fábio Coimbra, e naquela altura ainda tinha muito pouca literatura e referência bibliográfica nacional sobre o tema. E aí, falando um pouco da transição, de por que marketing foi parar na cadeira de RH, tem uma série de sobreposições entre essas áreas, né? A Bia deve ser, assim, eu sei a Bia, por exemplo, tem uma área de comunicação interna ali no guarda-chuva dela, são áreas que andam muito próximas e de mão dadas.
o RH era o meu principal cliente interno, enquanto eu estava no marketing. E porque você tem ali uma função muito grande de propagar os valores e a cultura, de criar uma marca forte, uma boa marca empregadora, que ajuda a atrair os candidatos, trabalhar com os alumni, as pessoas que saíram e se recolocaram em cliente, com quem você tem aí programas para continuar o contato, a comunicação interna, que sempre foi muito importante para motivar pessoas, promover esse orgulho da marca, o endomarketing, comunicação externa, na altura não tinha tantas redes sociais, mas tinha o trabalho de comunicação externa e mesmo diversidade, inclusão, lateral hires. Eu, como marketing, olhava oportunisticamente para o mercado, quais eram as áreas que os nossos concorrentes estavam crescendo, onde tinha oportunidade de negócio, e acabava também vendo o perfil de candidatos. Então, assim, tem muitos hashtags em comuns e muitos gray zones ali entre marketing e RH. E eu acho que ambos os departamentos, eles exigem várias habilidades pessoais parecidas, né? O marketing, para ele ser efetivo num escritório, você tem que ser muito proativo, você tem que fazer o corpo a corpo, você tem que entender o dia a dia de cada área, entender como cada prática funciona, quais são as habilidades e qualidades de cada um para contribuir para o desenvolvimento de negócio. Então, eu olhava e falava assim, esse sócio aqui, o perfil dele é prospecção de negócio, a gente tem que aproveitar e mandar ele para o IBA para fazer prospecção de negócio. Ou esse aqui é mais acadêmico, então assim, vamos explorar a produção de artigo e a visibilidade nas universidades, ou quem é bom porta-voz para a imprensa, quem é bom de relacionamento para participar das câmaras, institutos, associações, quem é bom para falar em eventos. Enfim, tem ali uma série de sobreposições. E aí, com todas essas sobreposições, o Comitê Executivo, em 2012, me fez um convite para assumir também a área de RH. E aí eu confesso que eu me apaixonei, assim. Eu gosto de gente, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de escutativa, de impactar na vida e na carreira das pessoas, e eu me encontrei ali. E aí você falou um pouco da experiência no Linklaters. Assim, o que eu posso te dizer é que ninguém volta igual de uma experiência, uma vivência internacional, né? Linklaters foi para mim uma grande escola. Tinha ali 31 escritórios espalhados em 21 países, eles estavam muito à frente em vários temas, como governança, compliance, diversidade e inclusão, treinamentos, porque é um desafio enorme você alinhar o padrão de qualidade técnica e consistência do atendimento de tanta gente espalhada pelo mundo, de tecnologia, de softwares, ferramentas. E era fascinante a possibilidade de troca com os pares, né? Porque no final das contas você tinha ali profissionais muito mais especializados nas respectivas atividades, pessoas menos generalistas, porque às vezes você tem gente bem que tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Por falta de recurso. Então foi bem interessante. Foram duas experiências, né? Uma foi na área de estratégia e desenvolvimento de negócios em Londres, e depois eu assumi como head de marketing em Lisboa. Também porque no mercado português eles estavam com dificuldade de encontrar algum profissional que fosse especialista em mercado jurídico na altura. E aí eu me candidatei internamente numa quarta-feira, e na mesma hora o managing partner pegou o telefone e falou: você consegue vir domingo fazer uma entrevista pessoalmente? Eu falei, caramba! E peguei um voo, fui fazer a entrevista pessoalmente, a hora que acabou a entrevista ele perguntou: quando você consegue começar? Eu falei, calma, sim, deixa eu voltar para o país, preciso ver visto, preciso entregar meu apartamento, foi tudo muito rápido. Mas, no fundo, assim, nessas posições, nessas experiências que eu tive com o Linklaters, eu senti muito a minha profissionalização no marketing jurídico, que antes era meramente de comunicação, transitar para essa área de desenvolvimento de negócio, né? Então, assim, mais perto do negócio, um papel de business manager mais forte, participando das reuniões das áreas, participando na elaboração dos business plans, com o comitê executivo, definindo estratégia, posicionando a marca, fazendo rebranding quando precisava atualizar a imagem para conectar com o propósito, secondments de clientes, proposta. Então, assim, gradativamente, eu fui me preparando para o RH sem saber. Eu quis depois virar uma profissional mais abrangente, me formei bacharel de administração de empresas, fiz uma especialização lá em Lisboa de gestão de empresas no ISLA, que atualmente chama Universidade Europeia, e que também foi uma experiência maravilhosa, porque é uma universidade que tem um componente muito forte de preparar profissionais para um mundo sem fronteiras. E hoje eu vejo que ambas experiências foram cruciais para me preparar para essa transição e mais tarde eu assumi essa cadeira de RH. Muito legal, que história bacana. E me chama bastante atenção as suas experiências fora e o profissionalismo que você contextualizou lá de fora. Porque hoje isso é latente aqui nos escritórios de advocacia, em boa parte deles, né? Porque os escritórios se entenderam como empresa, de fato são.
Mas eu sempre brinco, você quer olhar para o mercado jurídico brasileiro do futuro? Olha para os mercados americano e europeu. Porque você vai enxergar, enfim, o que vai acontecer com o mercado. E a gente segue mesmo, a gente tropicaliza, mas a gente segue o que já foi feito lá fora e que funcionou, né? Então, muito bacana você trazer essa profissionalização e como você flutua entre as áreas. E não E só tanto você administrativo, quanto a Bia, Sapiro, muito também nas tendências de negócio. A ESG é uma coisa que já se falava há muito mais tempo. LGPD, a gente ouviu falar 2 anos antes lá fora. Então, várias tendências surgem dali também para a prática, para os grupos de práticas, de produtos, de tendências, mas também para o administrativo. E é muito legal a gente falar hoje, porque principalmente o pessoal mais jovem que está nos ouvindo, eles já veem um mercado bem profissionalizado e muito avançado. Mas se você pegar esses 20 anos para trás, eu me recordo, era um mercado, assim, era um matagal, né? Você tinha que limpar ali o terreno. Então, é bacana você contextualizar esse histórico.